Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um Plenitudecast. Eu sou Andréa Moutinho e hoje vamos falar de um tema incrível. Vamos estar falando de estética regenerativa. Você não pode perder. Olha, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aqui na Play Hits TV, aciona o sininho para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo por aqui. E também aproveita e dá o teu like. Você pode esquecer de dar no final, já dá logo e manda um aviãozinho, convida mais pessoas, porque essa tarde vai ser incrível, essa tarde promete, né? Nós estamos aqui hoje com uma pessoa fantástica, doutora Elizabeth Almeida. Já vamos contar mais sobre ela. Seja muito bem-vinda, doutora Obrigada, Elizabeth. será um prazer muito grande estar aqui. Olha, essa mulher é uma mulher multifacetada, viu? Você não perde por estar aqui conosco essa tarde. Mas antes disso, eu queria falar com você de todos aqueles que estão patrocinando essa nossa edição do Plenitudecast. Nós temos aqui o Dom Felipe Restaurante, o maior self-service de Candeias. Você pode seguir lá no @Dom_Felipe com PH e 2 L's e um E no final. Temos a Evenix, a tiqueteria dos grandes eventos. Olha, você pode encontrar lá no @evenix.io e também no www.evenix.com. Athletic Moda Fitness é a sua melhor escolha de moda fitness em Piedade, o @Athletic_OFC, né, OFC, né, o oficial. Autoescola Piloto, você entra aluno e sai piloto. Informações lá no 31277474, Piloto PE. A Ótica Diniz, óculos completos, visão simples. A partir de 10 de R$ 29,90, sem juros, fica na Rua Almirante Dias Fernandes, 19, lá em Prazeres. E a Conexão K, monte seu show e evento com quem entende. 9504-2474. O Restauro Funilaria, serviços de funilaria de qualidade, no 9904-0617, @Restauro Funilaria. E também nós temos a Inova Engenharia. Realize a reforma dos seus sonhos com um time de profissionais altamente qualificados, seja residencial ou comercial. Siga o @I9, o número, _engenharia. A Líder Telecom, grandes conexões acontecem aqui, @Líder Telecom. O Power 01 é o Energy Drinks, o melhor energético do Brasil. Siga @Power01.oficial. E a Costa Pizzaria, a melhor pizzaria de Candeias, que fica ali de domingo a domingo, das 18 às 23. Você pode fazer seu pedido no 99954-9725. Gente, lembrando que nós estamos aqui na cidade Seu Carnaval. Cidade Seu Carnaval, estamos falando de Recife, né? E aí a gente está aqui no piso L3 do Shopping Rio Mar. E eu conto com você também, nos seguindo lá no @podcast_Plenitudecast, porque você vai ter acesso a tudo que a gente já conversou por aqui, né? Todas as edições anteriores você tem acesso lá no Plenitudecast. Então segue a gente lá. E se quiser conhecer mais de mim, essa apresentadora que vos fala, Andréa Moutinho, @sou Andréa Moutinho, Andréa sem o I, e eu te espero por lá também. Agora, sem mais delongas, vamos falar da revolução da estética regenerativa com uma expert de renome. Então, agora eu vou te apresentar de fato a doutora Elizabeth Almeida, ela que é cirurgiã há 14 anos, é pioneira, não? Cirurgiã há 40 anos. 40! Nossa, 40 anos, gente, 40 anos, muito mais que isso. Então, muito tempo de experiência, né? Pioneira no ensino do conjunto de práticas clínicas, que atualmente chamamos de estética regenerativa e harmonização facial. Ela é pesquisadora, é autoridade em estética regenerativa clínica, é diretora técnica da franquia Face Doctor em todo o país. Ela é CEO e professora do IAROF, que é um Instituto Almeida de Harmonização Orofacial, e embaixadora da Galderma, que é uma referência mundial, gente, em produtos
e tratamentos dermatológicos. Então ela veio conversar conosco hoje justamente sobre isso, sobre os procedimentos de rejuvenescimento celular da pele. Doutora Elizabeth, mais uma vez seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada, para mim é um prazer muito grande estar aqui com você nessa tarde. Ai, que bom, a honra é nossa. Eu gosto muito de começar o nosso bate-papo, quebrando gelo, querendo saber um pouquinho assim de quem era essa pessoa, além das credenciais, né? Sim, claro. Eu sei que você é mãe, Sim, que é esposa, sim. avó, Tudo. não é isso? Exato. Essa mulher é demais, gente. Eu não sei como ela dá conta de tanta coisa. É uma mulher Exato. líder, é uma mulher que é mãe, que é avó, que é mulher, que é feminina, né? É verdade. Então, sim. assim, conta pra gente como foi que você escolheu essa área, né? O que queimou no seu coração, né? O que Sim. queima nos olhos, o Exato. desejo, a paixão por essa área. Por quê? Como foi que aconteceu? Conta essa história pra gente. Sim. Primeiro, assim, eu sou cirurgiã dentista, né? Há mais de 40 anos. Só que há uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a olhar para o resultado de toxina botulínica, que na época o dentista ele se resumia a fazer toxina botulínica. E eu gosto muito de estética, sempre gostei. A mulher gosta de se cuidar, de se né? cuidar, então eu fazia assim especialização em ortodontia. Então, ortodontia também você melhora a estética também, além da oclusão, alguns outros recursos também. Porém, eu fiquei fascinada, faz mais ou menos uns 14 anos, que nós começamos a andar, a odontologia a andar para esse ramo de maravilhoso, aí, né? exatamente, que é a harmonização facial. Porque o que é que acontece? Você cuidava, o dentista, na verdade, ele cuidava dentro da boca. Só que dentro da boca vai refletir também no seu rosto. Sim, com certeza. Então, com isso, e a gente, na faculdade de odontologia, a gente estuda muito anatomia, inervação, tudo isso. Então, é uma coisa que ele se juntava. Só que era uma coisa que eu achei melhor, porque eu começava a ver que as pessoas que você fazia esse tipo de procedimento, elas melhoravam a sua autoestima. Sim. Elas melhoravam como pessoa. Então, muitos pacientes, eles chegaram chorando depois que a gente faz um procedimento. Então, você ficava, e fica, na verdade, tão feliz em ver aquele resultado e o que você proporcionou àquela vida, porque quando você está fazendo um tratamento de estética, você pensa que eu só estou melhorando o seu rosto. Sim. Mas não é isso. Não é. Ali dentro tem muita coisa. Então, às vezes, você tem um trauma de não gostar do seu nariz. Às vezes você não gosta porque seu queixo é lá atrás. Então, e você fica daquilo ali a vida inteira daquela forma. Muitas pessoas chegavam a gente ao consultório e diziam: olha, eu não consigo tirar fotos. Inclusive, eu ia falar sobre isso agora. Exatamente. Então, muitas pessoas já chegaram, que, por exemplo, sua filha que está fazendo a colação de grau hoje, né? Então, muitas pessoas, e antes tem aquelas fotos de formatura, a gente sabe disso. Então, eles diziam: olha, eu vou fazer minha foto de formatura, mas eu tenho meu sorriso, eu não gosto, porque só aparece a gengiva. Que a gente chama de sorriso gengival. Então, o que é que a gente puder melhorar isso no seu paciente, a gente vai proporcionar para ele uma felicidade tão grande que isso para a gente é um renovador também, porque você vai fazendo aqueles protocolos e vendo o resultado que faz, não só esteticamente, mas é na vida de alguns pacientes. Eu já tive pacientes, inclusive, que eles chegaram à nossa clínica com depressão. Depois que eles estavam com depressão, eles foram lá para fazer um procedimento, daqui a pouco foram gostando, fazendo mais, e daqui a pouco nós percebemos que eles estavam já com outra visão, mais felizes. Então, ou seja, isso aí é uma coisa que também beneficia a pessoa. Porque a gente sabe do emocional. Do emocional, né? Porque às vezes você está mal. Você às vezes, mas quando você se olha no espelho, poxa, eu estou mais bonita. Então a pessoa já fica mais feliz, né? E isso faz com que a harmonização facial
e corporal, porque hoje em dia também tem a harmonização corporal, só que eu não faço, mas nós temos lá no nosso instituto pessoas que fazem também a harmonização corporal, principalmente morando numa cidade como Recife, litorânea, que as pessoas gostam de muito a praia, então tudo isso. Mas assim, com isso eu fui me apaixonando por harmonização. E meus filhos até, que eu tenho 4 filhos e 10 netos. Nossa! É muita gente. 10 netos. Então, o que é que acontece? Eles diziam, mãe, você trabalha demais, você não sai de lá, você trabalha. Eu digo, gente, eu já falei com até meu irmão, ele veio um dia, que ele não mora aqui, aí ele veio e disse assim, olha, eu vim falar com você para você parar um pouco de trabalhar, você trabalha muito, não sei o quê. Eu disse, olha, é o seguinte, é porque o que eu faço, eu não estou trabalhando. Eu faço uma coisa que eu amo tanto, que para mim aquilo não é um trabalho. É o contrário, eu estou ali e amo fazer o quê? E ver a resposta daqueles pacientes. Sim. Então, para mim, só isso já basta. E cria um vínculo, né? Eu acho muito que a grande. Pessoa, quando está ali, vai também falando um pouco das suas dores, das suas angústias. Muito. A gente faz um pouco o papel de psicólogo também, lá também, né? Porque muitos eles chegam reclamando que está separando do marido, então já começa a contar toda a história e você termina, você entrando naquela conversa e você termina ficando como se fosse uma família, porque você começa a estudar também a vida daquele paciente, até entender porque às vezes ele chega no consultório bem chato. Chato com a recepcionista, o pessoal, poxa, aquela paciente é muito chata, mas aí depois a gente termina descobrindo o porquê daquilo. E depois com isso você vai ganhando a confiança desse paciente, e ele vai começando até assim a contar as coisas da vida dele. O filho, a filha, os problemas. Então a gente termina ficando ali bem íntimo daqueles pacientes que passam a ser não só pacientes. Isso eu acho que é bem interessante. Sim, também. Cria esse vínculo de verdade, muito né? Muito grande. É interessante isso. E antes da gente chegar até, inclusive, assim, adentrar esse assunto mesmo, né, da estética, eu queria saber de você. Posso chamar você, né? Claro, e deve. Jovem. Deve. Queria saber de você, qual a importância, então, a gente já começou um pouco a falar, né, sobre essa questão da autoestima. Sim. Mas a vida até pessoal e profissional, Sim, né? Porque tem pessoas que nem se colocam, às vezes, numa reunião, tem uma opinião, tem alguma coisa, mas ela não consegue se colocar porque ela fica escondidinha ali, porque ela fica acanhada mesmo, ela tem vergonha, porque ela não se acha bonita ou ela tem algum complexo, algum trauma, às vezes, né? Sim. E quando ela faz um procedimento desse que resolve esse problema, vira outra pessoa, né? Porque aí ela fica mais segura e ela consegue se expressar, colocar suas opiniões. E também ainda tem um aspecto, por exemplo, antigamente, esses procedimentos, primeiro, não existiam tantos protocolos de harmonização como existem hoje. E segundo, esses tratamentos eram tratamentos muito caros. Sim. Como eram tratamentos muito caros, a maioria das pessoas não poderiam ir acesso, né? E fazer algum protocolo. Como não tinha muito protocolo de rejuvenescimento, tinha o protocolo de que, depois de algum tempo, chegou uma faixa etária, você vai fazer uma plástica. Sim. Mas não tinha esse tratamento antes de eu fazer a prevenção. Preparar o terreno. Preparar o terreno. Então, o que é que a gente hoje em dia faz? A gente faz essa parte preventiva, que hoje em dia as pessoas a partir de 20 anos já estão fazendo. Então, ou seja, é que eu digo, antigamente, por exemplo, uma mulher de 50 anos, ela era uma mulher bem velha. Era uma senhora, né? Usando aquelas roupas mais assim, senhorios e tudo. E hoje em dia não. Era uma vovozinha mesmo. Era uma vovozinha. Hoje em dia não. Hoje em dia uma mulher de 50. Vovó moderna. Exatamente. É o quê? Ela é muito mais estilosa. Ela é muito mais assim jovem. Então, ou seja, mudou. Então, e mudou tanto essa parte também, porque hoje em dia a gente se cuida mais. E antes, como era muito caro,
tudo isso, só uma parte da população que poderia fazer. Então, que era a minoria. E hoje em dia, não. Hoje em dia, com o acesso de, por exemplo... Democratizou exatamente, mesmo, né? Democratizou. Porque divide, parcela, exatamente, as pessoas podem se organizar. Exato, né? Exato. E também tem outro aspecto. Por exemplo, ele vai a uma clínica, lá ele vai observar o rosto dele, e ele não vai fazer só uma coisa, ele vai fazer um protocolo para fazer aquele rejuvenescimento. E ele vai conseguir pagar. Ele vai conseguir dividir, fazer o pagamento. Então, tudo isso, hoje em dia, corrobora para que as pessoas possam, cada vez mais, ficarem mais jovens e por mais tempo. Então, né? Hoje não é mais coisa que antigamente a gente dizia dos globais. Sim. Hoje não é mais dos globais ou dos de Hollywood, né? Sim, exatamente. Já eu digo, os réis mortais. Os réis mortais já podem aproveitar disso, né? É verdade. E uma pessoa que tem uma imagem assim, uma autoimagem, que está feliz quando se olha no espelho, que se sente bem, se sente mais seguro, para se expressar, para se relacionar, profissionalmente, em todos os sentidos, mas elas têm um desempenho melhor também, então até no desempenho isso interfere. No trabalho. É impressionante. Porque você se sente, eu acho que assim, hoje, antigamente os homens não iam muito à clínica para realizar a harmonização. Só que hoje em dia aumentou muito o número de homens que também estão se cuidando, bem mais. Porque antigamente a mulher levava na marra para ir. Hoje em dia não mais, hoje em dia eles vão sozinhos. Por iniciativa própria. Exatamente, eles são bem assim. Mas o que é que eu acho? É que a pessoa, hoje em dia, ele percebe que quando ele, por exemplo, ele não tem aquela boquinha murcha, e que quando a gente vai envelhecendo, a boca vai também envelhecendo, e ela também vai diminuindo, a pontinha do nariz da gente vai caindo mais. Então, quando você dá uma repaginada, que você melhora, você vai ficar muito mais segura de si, com mais autoridade. Então, quando você vai chegar, você vai no seu trabalho, você já se sente mais poderosa. Entendeu? Então, isso influencia. Relacionamentos, Exato. né? Às vezes a pessoa está aí querendo encontrar alguém, mas isso também. fica tímido, né? Exato. Mas aí quando ele, por exemplo, às vezes a pessoa está um pouquinho gordinho, fora de forma, mas quando que ele começa a fazer algum procedimento desse de estética, ele começa a sentir que precisa melhorar mais. E aí ele já começa a avaliar que ele pode ficar um pouquinho mais magro, a gente já começa emagrecendo o rostinho dele, que hoje em dia isso a gente também já faz na harmonização, que nós temos um laser, nós temos o Ultraformer, na verdade, que é o MPT, que é fantástico para fazer isso. E também nós temos uma cirurgia que chama-se bichectomia, que vai emagrecer mais aquele rosto. Ou botar um botox no músculo que a gente tem aqui que diminui. Então, hoje em dia a gente vai dar ao nosso paciente qualidade de vida também. Porque isso também vai repercutir na saúde dele. Com certeza, né? Porque se mexe com a autoimagem, mexe com a saúde mental, emocional. Exatamente, né? exato. Então, não é só estética, puramente estética, porque às vezes as pessoas podem pensar, isso é uma coisa muito leviana. Né? Assim, você chegar e vai gastar dinheiro com estética, vai gastar. Mas isso é bom, isso é maravilhoso para o ser humano. Assim, as mulheres nem falam, porque né? a gente... E não é questão de vaidade, nem de orgulho, não é? É questão de amor próprio mesmo, né? Exatamente. Quando a gente se ama, a gente se cuida. Exato, né? exatamente. E a gente se sente melhor primeiro para a gente mesmo. Exatamente. E acaba refletindo isso, acaba reverberando no outro, né? Exato, porque eu acho que assim, a harmonização facial e corporal, então, como o mundo está mudando cada dia mais, então as pessoas também mudaram. Então as pessoas antigamente, elas se aceitavam, ficavam com aquela dor que ela tem a vida inteira e não procurava mudar. Hoje em dia, como
a informação está bem maior. Hoje em dia ela chega, por exemplo, se ela chegar na Face Doctor, por exemplo, então lá ela pode chegar e dizer, olha, meu nariz é tronchinho e eu tenho vergonha, eu não gosto. Então eu já tive um rapaz que marcou porque eu falei com ele para ele fazer a rinomodelação. Sim. E eu fiz essa rinomodelação. Quando terminou, ele caiu no choro. E é um rapaz jovem, de uns 30 anos. Ele caiu no choro porque ele disse, olha, esse é meu trauma de infância. Nossa. Que eu vivia fazendo, o pessoal fazendo bullying com esse meu nariz. Então, ou seja, isso aí, hoje em dia, a gente pode, e sim, melhorar. Então, ou seja, cada vez mais as pessoas estão mais conscientes de que se eu tenho alguma dor, eu posso tratar, não é tão fora da minha realidade. Sim. E eu vou ficar assim bem mais bonito e também o meu, assim, tudo meu vai melhorar. Porque com quando certeza. Eu estou mais feliz, até a minha imunidade melhora. Né? A gente aqui no Plenitude Cast, a gente fala muito dessa vida plena, corpo, mente, alma e espírito. Né? Sim. Papai do Céu, eu digo assim, olha, Papai do Céu, ele já conquistou a vida plena para nós. Porque Sim. ele disse que quando ele veio aqui no mundo, ele veio para nos dar vida abundante. Sim. E ele cumpriu tudo que ele tinha para fazer aqui. Então, Sim. essa vida abundante está ao nosso alcance. Sim. Agora tem a nossa parte nela, né? Claro. Então, assim, Sim. na nossa parte é que a gente tem que buscar, né? Se alimentar Sim. bem, atividade física. E tudo isso vai ser muito importante. Para a vida toda. Para a vida. Sim. E é por isso que eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é essa estética regenerativa. Porque eu entendo que ela está aí chegando, meio, né? Ela se mexe nessa questão dos cuidados do corpo, da alma, do espírito, Sim. né? Ela está aí. Então, o que é que acontece? A harmonização, quando ela iniciou, nós tratávamos, que até hoje o pessoal está chamando de, estão desarmonizando. Mas não é desarmonizando, a gente agora está harmonizando. Então, a estética regenerativa, ela não trata assim aqueles danos que são danos que eu vou fazer o tratamento, mas rapidamente ele vai acabar. Então, ele trata a causa do envelhecimento. Por exemplo, quando eu coloco um botox, quando eu coloco um preenchimento, vai ser um paliativo por algum tempo. Só que depois vai o quê? O botox tem 4 meses, prazo de fase, validade. Tem um prazo de validade, se bem que agora está chegando uma toxina nova ao Brasil, acho que segundo semestre, que é uma toxina que vai durar 9 meses, ela vai durar mais tempo. Mas ela vai chegar ou no segundo semestre, foi lançada agora no Incas, e que é a Health City, então ela vai chegar agora. E no caso, mas a toxina hoje que nós usamos, ela só dura entre 4 meses. Quando a pessoa faz academia, ela dura às vezes até 2 meses só, porque você está lá exercitando. Então, isso aí a gente tratava essa parte do envelhecimento, só que era uma coisa mais temporária. Sim. Então, hoje, através do exossomas, do PDRN, a gente faz o quê? O tratamento da nossa pele. A gente vai regenerar o tecido, a gente vai melhorar a qualidade da pele e o quê? E recuperar as células nossas que estão envelhecidas. Né? Exatamente. Inclusive, eles vão em todos os tecidos. Ele vai da epiderme, derme, hipoderme. Então, ou seja, ele vai até toda aquela região. E quando ele vai ali, ele vai trabalhar o quê? Naquelas células que estão doentes, que estão ali realmente precisando de algum tratamento. Então, hoje, a estética regenerativa é essa. A gente vai tratar a causa do envelhecimento. E com isso eu vou o quê? É como eu vou plantar uma semente. Se eu não adubo aquela semente ali, daquela região, o que é que vai acontecer? Eu posso botar ela bem bonita, daqui a pouco ela morre. Né? Eu posso até dar um brilhinho nas folhas. E se o terreno não for bom, ela não vai florescer. Deus fala disso. A gente tem lá uma parábola que fala disso, né? Dos terrenos. Do terreno, exatamente, né? Exatamente. Então, e é a verdade. Então, é como, às vezes, eu digo muito nas minhas aulas, que eu digo, olha, se você vai plantar uma rosa num terreno, e esse terreno está seco,
e você não vai poder, ela não vai florescer. Pedregoso, né? né? Exatamente, ela não vai conseguir florescer. Então, hoje, nós entendemos que aqueles tratamentos que nós fazíamos, só eles, que era uma coisa temporária, Sim. agora eu posso o quê? Quando eu melhoro a sua qualidade da sua pele, celular, as células, o tecido, então recuperando essas células que estão doentes, então eu vou ter um tratamento o quê? Muito mais natural. Entendi. Porque E mais duradouro. E mais duradouro, exatamente. Então, isso é o que nós hoje estamos preconizando. É fazer tratamento, não tratamento rápido, que você, quando termina o efeito, acabou e sua pele volta a ficar. Não, a gente hoje em dia, nós já tínhamos, estávamos, no caso, fazendo bioestimuladores. Sim. Que ele vai melhorar, mas ele só faz o estímulo de colágeno. Enquanto que essas novas, que a gente vai falar um pouco sobre eles, o exossoma e o PDRN, eles não só estimulam a produção de colágeno, mas eles também reparam o tecido e melhoram as células também. Então, ele vai mais além. Plus a mais, exatamente. Né? Então, ele é bem mais do que só o bioestimulador. Exatamente. Muito legal, gente, muito legal. Olha, eu já estou doida para fazer. E você? Eu já estou aqui pensando, exatamente, né? Que legal é isso aí, minha gente. Porque, assim, eu também sou enfermeira. Ah, que bacana. Eu sou enfermeira. E aí a gente também mexe muito com feridas, né? Exato. Trabalha com as feridas. E ele também tem alguns produtos que também são usados, né? Exato. Então, é assim, é o exossoma, né, na verdade. Porque o que é que acontece? O exossoma, lá nos Estados Unidos já, ele é usado até para tratar células cancerígenas. Então, por quê? Porque o exossoma, ele é como se fosse um pacote que vai levando a comunicação entre as células. Então, ele tem na sua composição o RNA mensageiro, ele tem fatores de crescimento e tem proteínas. Então, o que é que ele faz? Quando eu coloco o exossoma na Europa e nos Estados Unidos, eles podem ser aplicados com seringas. Sim. Só que aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a Anvisa, ela só liberou para que a gente usasse só colocando na pele pós um laser lavian ou pós um microagulhamento. O que é isso? Por exemplo, eu vou preparar a pele para receber esse exossoma, que ele é líquido. Então, o que é que a gente faz? Você tem o laser, por exemplo, nós temos o laser lavian, que ele é fantástico, porque antes nós não tínhamos tanta tecnologia. Sim. Acoplado ao nosso tratamento. Mas hoje nós contamos com a tecnologia que vai fazer o quê? Vai acelerar ainda mais aquele processo de melhora. E com isso, o que é que a gente faz hoje? Então, eu faço um laser lavian e já após o laser lavian, o que é que esse laser lavian vai fazer? Ele vai abrir os poros nossos. Nessa abertura desses poros, eu vou colocar o meu produto ali, pós o laser. Então, como o poro já está aberto, então vai ser o que? Mais fácil ele entrar. E como ele é líquido, ele vai entrar o quê? Para todas as camadas da pele. E vai chegar lá, ele vai regenerar o tecido e melhorar as células daquela região. E com isso, eu vou fazer o quê? Também estimular o colágeno e, ao mesmo tempo, vou melhorar toda a qualidade da pele como um todo, dando mais viço, mais brilho e melhorando o envelhecimento. Porque o que era que acontecia? Antes você tinha uma ruguinha, então a gente ia lá e botava um pouquinho de preenchedor ou botava só um fio, mas isso aí é o quê? Tratar a causa, que já está lá a ruga. Mas qual é o problema? A minha pele é que está ficando envelhecida. Tratar o efeito, no caso, exatamente. Né? A minha pele que está necessitando que eu trate ela toda, como um todo. Então, eu vou hidratar, eu vou rejuvenescer aquela pele, sim, através desse tratamento que hoje nós estamos podendo realizar. Entendeu? Fantástico, né? Fantástico. E tem tudo a ver com tudo que a gente está vendo, né? Em tudo que a gente vê que está acompanhando, né? De corpo, alma, espírito, enfim. Tem tudo a ver, porque antes só se falava, por exemplo,
da questão genética, né? As pessoas diziam, eu tenho... A minha genética eu sou diabética porque a minha genética é ruim. É ruim. Eu tenho isso porque a minha genética é ruim. Sim. E aí veio o conceito da epigenética, né? Sim, sim. Dizendo, olha, você que é responsável, também, né? Só exatamente. você que puxa o gatilho para que aquela a qualidade de vida vai influenciar, né? Também, né? Aquela informação que está no seu gene, ela só vai aparecer se você apertar o gatilho, que é seu estilo de vida. Exatamente. Né? É quando você, por exemplo, você fuma muito, você bebe muito, você não dorme bem, exatamente, né? Então, tudo isso vai o quê? Corroborar para quê? Para que essa sua qualidade de vida vai mostrar na sua pele. Até se leva muito sol também, né? Que é um fator extrínseco de envelhecimento, o sol. É muito importante. E a questão até da alimentação, né? Porque a gente inflama os intestinos, vem a desbiose, aí não absorve direito os nutrientes. Né? Exato. E aí tudo vai refletir nos nossos marcadores, pele, cabelo, unha, né? Que são os primeiros que aparecem. Exatamente, né? Então, exato. É incrível tudo e isso. Também assim, o que é que nós hoje em dia nós preconizamos que o quê? Por exemplo, se nós vamos fazer um tratamento numa pessoa que tem 50 a mais, né? Então ela já começa a entrar na menopausa. Sim. Então, começa já a aparecer aqueles sintomas da menopausa, que nós que somos mulheres, nós sabemos bastante sobre isso. Então, aqueles calores, aquela coisa toda. Só que tem uma coisa também, os nossos hormônios, eles também vão diminuir. Sim. E os nossos estrógenos, eles são corresponsáveis na produção do colágeno. Então, como ele é corresponsável, se eu tiver, por exemplo, se eu vou atender um paciente que esteja na menopausa, eu já tenho que indicar para ele ir ao endocrinologista. Porque não adianta eu estar estimulando a produção de colágeno, vou colocar um bioestimulador no seu rosto. Aí depois você vai voltar, olha, eu não tive bons resultados. Não durou nada. É claro que você não teve bons resultados. Porque o terreno seu está precisando. Então não adianta eu estar colocando um bioestimulador que vai estimular essa produção quando a sua própria produção já está muito baixa. Então não vou conseguir, com um simples bioestimulador que eu coloco no rosto, fazer com que essa produção aumente mais. Então eu preciso também saber o que alguns tenho que ir ao endócrino para ele avaliar também essa parte hormonal. Então, essa abordagem integrativa é muito importante, né? Integrar o ser como todo, né? Sim. Você olhar tudo isso. Porque, vamos dizer assim, eu acho que assim, por exemplo, a nossa pele, ela é o que? Um resultado da nossa vida também, né? Por exemplo, se eu levo muito sol, eu vou envelhecer mais rápido. Com certeza. Se eu faço muita academia, eu vou também ficar com rugas mais rápido. Sim. É maravilhoso a academia? Sim. Para o corpo é maravilhoso e você tem que fazer. E deve fazer. Só que aquelas pessoas que fazem, por exemplo, crossfit, que faz aquelas ginásticas muito pesadas e que vive o tempo inteiro fazendo muitas. Então isso aí já é excesso. Muito grande. Né? Não é o estresse. O estresse é o que você faz. Não é o exercício que você está fazendo, a força que você faz muscular. Linhas. Aí começa a formar mais rugas. E por isso que quando a gente coloca uma toxina para melhorar aquelas rugas, o que é que acontece? Quando você faz muita academia, em 2 meses acabou. Por quê? Porque eu estou fazendo, a gente não faz umas caretas. Quando pega muito peso. Fazendo força, muito peso, aí faz vai repercutir linha, né? na pele. Então você vai realmente ficar com umas rugas independentes. Então você tem que realmente saber conciliar. Fazer academia, sim, mas sem exagero. Então tudo isso tem alguns, é claro, também tem a parte genética que também vai contribuir, tá? Mas não é só isso, é também a sua vida, né? É a parte extrínseca que a gente chama. Porque era muito fácil botar só a culpa no outro, né? Exatamente. A gente tem a parcela nossa, sim, né? Exato, porque às vezes chega e diz, olha, por exemplo, eu fiz o bioestimulador, mas não está acontecendo o que você falou. Eu disse, sim, mas vamos ver suas taxas, como é que vão, né? Então a gente precisa observar alguns detalhes
que hoje em dia a gente já faz isso. Então, não é, a gente simplesmente não só coloca um preenchedor, a gente simplesmente não faz um preenchimento labial, simplesmente por fazer. Hoje em dia até a gente fala muito que a gente está fazendo uma escultura labial. A gente não está preenchendo o seu lábio, a gente está o quê? De novo, fazendo aquele formato que você tinha quando era mais jovem, ficar mais evidente. Então, isso que a gente faz. Então, é como se fosse uma construção de todo esse rosto que hoje em dia a gente faz. Muito bacana. E, doutora Elizabeth, me fala uma coisa. Sobre o PDRN, que você já falou, né, algumas coisas, já aventou aí algumas coisas, né? Diz que ele é um Elixir da renovação, né? Elixir da renovação cutânea. Sim. Conta pra gente por que ele já tem essa fama, né? Sim. Como é que ele age? Explica um pouquinho. Então, o PDRN, na verdade, ele foi lançado antes do Exosoma. O Exosoma é agora há pouco. Novo, é mais novo. Antes já tinha sido lançado o PDRN, que ele também vai estimular a produção de colágeno e faz parecido as mesmas coisas que faz o Exosoma, só que ele também faz a angiogênese. Então, com isso, ele também vai melhorar o quê? O número de vasos daquela região. Certo. A gênese E com de novos isso, vasos, exatamente. Né? E com isso vai o quê? Acelerar o processo de inflamação que você tenha. Então, por exemplo, para uma cicatriz de acne, ele é maravilhoso. Porque ele vai agir naquela célula que está inflamada. E vai melhorar a qualidade daquela pele em mais ou menos uns 50% com 3 ou 4 sessões de você fazer o PDRN. Porém, então agora chegou quem? O Exosoma. Então os dois juntos agora, existe agora já uma associação então tem um dos sinergismo, dois. Né? Um ajuda Exatamente. Então o que é que acontece agora? Aí, perfeito. Existiu o casamento perfeito. E com esse casamento, o que é que vai acontecer? Todo o protocolo que eu vou fazer, ele vai ser acelerado, ele vai ser mais rápido, porque enquanto um está regenerando o tecido, o outro e a célula, o outro está fazendo o quê? O outro está hidratando aquela célula, o outro vai estar indo nas células inflamadas. Por quê? O PDRN, ele foi retirado do DNA do salmão, que é muito parecido com o nosso DNA. E o que ele faz? Ele vai... Quando eu coloco ali, então ele vai ter uma sinergia muito grande comigo, com o meu metabolismo. Sim. Porque os DNAs são parecidos. O que chama de mimetismo, exatamente, né? Exato. A imitar. Exatamente. Né? E com isso, o que é que a gente vai ter? O resultado, ele vai ser potencializado com a ação dos dois. Então, a gente hoje em dia, inclusive, a gente tem o home care. Por quê? Por exemplo, não adianta muito você faz um tratamento, você faz umas sessões, protocolos, são 3 a 4 sessões. Então, em média. Porque eu digo assim, você vai fazer uma sessão? Não adianta. É muito pouco, não vai resolver. Então, nós temos, assim, respostas maravilhosas de melasma, por exemplo. Sim. A gente fazendo essa associação. Porque o PDRN, ele vai atrás e vai cicatrizar, que ele tem um efeito cicatrizante. Então, ele vai melhorar. E o Exosoma, ele faz o quê? Ele vai levar até a célula. Então, ele é o mensageiro e o outro é o cicatrizante. Então, ou seja, por isso que essa junção, ele é maravilhosa e potencializa muito os resultados. Então, se você, por exemplo, faz a sessão e você faz o home care, que justamente esse home care é o que nós já temos nas nossas clínicas, ele é um hidratante, tanto para a área dos olhos, como para o rosto, que você vai fazer na sua casa. Como um skincare. Como um skincare, exatamente. Só que esse você já tem na fórmula Exosoma e PDRN. Ah, já tem junto. Já tem a hidratação pronta. Então, por quê? Eu abri os poros para que entre esse Exosoma junto com o PDRN lá na clínica. Sim. Ele líquido.
Então coloco, passa 5 minutos, depois nós colocamos mais, passa mais 5 minutos. E você, em casa, você vai fazer a continuação com o hidratante com Exosoma e PDRN. Esse produto ainda não é vendido em farmácia, não tem, ele é um produto vendido só para os profissionais. Então só nas clínicas? Só nas clínicas que você vai conseguir comprar. Fazer o tratamento, sim, porque inclusive a gente não sabe se realmente aquele paciente vai precisar usar aquilo. Porque, por exemplo, eu estou, vamos dizer assim, com a minha pele cheia de acne, vou fazer o tratamento com Exosoma no consultório também. Por quê? Porque essas acnes que estão ali, eu não estou levando um cicatrizante potente, que é o PDRN, então eu junto e vou fazer o tratamento no consultório. Daquelas acnes e também da cicatriz da acne. A então, manchinha em que fica casa, lá. o ideal é colocar o mesmo produto que eu estou usando. Para dar continuidade. Exato, né? porque senão não adianta. Você faz um tratamento, mas você só um dia e depois passa não coloca mais dias, nada naquela pele. Quando eu não posso colocar, chegar no consultório, olha, eu quero comprar só o hidratante. Por quê? Eu preciso antes preparar essa pele para que aquilo ali realmente faça efeito. Porque, por exemplo, sua pele está precisando de uma limpeza de pele. Está com aquele nariz cheio daqueles pontinhos pretos que às vezes tem pessoas que ficam. Então, eu vou colocar ali, não vai fazer tanta ação aquilo ali. Então, eu preciso, para usar esse hidratante, preciso ter o tratamento antes. Esse tratamento ele é feito tanto com microagulhamento. Por exemplo, a pessoa não tem o laser Lavian, o profissional, que não é todo mundo que tenha no seu consultório o laser Lavian. Então, eu não tenho meu laser Lavian. Então, eu não vou poder fazer o tratamento? Posso. Então, eu posso fazer o microagulhamento da mesma forma, que vai abrir os poros. Também. Só que a diferença, antigamente, o microagulhamento era de você sangrar. Ou seja, você cortava a epiderme toda. Hoje, não mais. Hoje, a gente só arranha. Porque a gente sabe que aquilo antes que a gente fazia não era bom. Hoje em dia, mudou. Então, hoje em dia, a gente precisa o quê? Somente arranhar. Faz uma pequena injúria, uma pequena, né? Injúria. Exatamente. Aí, nessa injúria, eu vou colocar o meu Exosoma e PDRN. Entendeu? E aí, por isso que, assim, hoje em dia, as pessoas buscam mais a naturalidade. Sim. Né? Mudou. Com certeza, mudou. O conceito até mudou. tem alguns artistas... Beleza. O conceito de beleza, na verdade, mudou. Exatamente. E outra coisa, você vê uma coisa, que os artistas de Hollywood, eles estão muitos assim, eu vi até, não sei se você viu, que uma fazendo agora sem maquiagem nenhuma, sem filtro, né? Porque quer ter o aspecto sem nada, natural, é você. Porque hoje em dia a gente sabe, né, que usa os filtrozinhos para ficar mais bonita. Os Photoshop. Exatamente, né? Exato. Então, que é um efeito... na hora. Na né? hora, E aí, hoje em dia, o que é que a gente faz? O que a gente sabe, né? Que o paciente vai e ele, primeiro, não faz nada na sua pele, deixa a sua pele do jeito como ele está e vai precisar de um tratamento. Só que esse tratamento antes era o quê? Preencher e preencher. E fazer só o botox. Então, depois mudamos para o ciclo dos bioestimuladores, que vão estimular a produção de colágeno e faz um pequeno efeito lift. Só que, aí após isso, agora chegamos à época dos exossomas e também do PDRN. Inclusive, daqui a pouco vocês vão ver, já estão vendo um artigo científico que eu li, que nós estamos agora indo para que essas células que a gente coloque sejam do nosso próprio DNA. Então, o tratamento daqui a pouco chega, vai ser individualizado. Então, vai ser para a sua qualidade de pele, para o seu tipo de pele e o que você está precisando. Que hoje é do DNA do salmão, que é bem parecido. Mas já estão estudando essa nova forma do exossoma chegar. Então, hoje o tratamento é o quê? Natural. Então, se é natural, eu tenho que deixar o quê? A minha pele bonita e brilhosa e rejuvenescida. E eles chegaram para isso. Que legal. Então, o PDRN e o exossoma também vão ser importantes para preparar esse terreno. Sim. E preparando esse terreno, a pessoa vai ter uma pele mais hidratada, mais bonita. Sim. E também
vai ajudar rejuvenescida. na cicatrização, não é isso? Exatamente. De acne, no tratamento Melasma, de manchas, né? sim. De melasma, mancha da própria exato. acne. E até de cirurgias também. Também, por quando exemplo, você tem cicatriz, operatória. sim, você tem uma cicatriz, você também vai fazer o tratamento, no caso, com laser. Nesse caso aí teria que ser com laser, o microagulhamento não. Para essa cicatriz de cirurgia, porque às vezes você fica com aquelas cicatrizes e ficam mais difíceis de tirar, né? Então a gente faz hoje o tratamento com o laser Lavian e logo na sequência a gente faz a sequência botando o PDRN junto com o exossoma, que um potencializa o outro e a gente... Você leva esse hidratante para também ir colocando naquela região. No caso da cicatriz, vão ser mais ou menos quase umas 7 a 8 sessões. O número de sessões é bem maior. Tá? Agora, também ele serve, sabe para quê? Para alopecia. As pessoas que perdem cabelo, a gente às vezes vai perdendo o cabelo, né? Você vai ficando com aquele cabelinho menor, mais curtinho, mais pouquinho, vai diminuindo. Então, para alopecia, também o tratamento é feito da mesma forma. Fazemos o laser para abrir aquele poro ali e colocamos o PDRN exossoma. É maravilhoso. Você percebe assim, depois de umas 3 sessões, você consegue ver os cabelinhos tudo nascendo assim. É maravilhoso. Então, justamente porque ele age assim, né? A nível celular. Celular, né? exatamente. Então, se age na célula, a função da célula vai estar restaurada, que é aquela célula que está doente, né? Porque, por exemplo, o envelhecimento da pele. Então, o que é que acontece no envelhecimento, né? A gente precisa ter uma noção para até, por exemplo, as pessoas às vezes elas chegam querendo colocar, por exemplo, preenchimento na região malar. Que todo mundo gosta do malarzinho mais, né, mais saliente. Mostrando, né, que aquele malar que é mais jovem, na verdade. Aí ele chega para realizar esse procedimento, mas ele não está vendo que aquela pele dele está toda craquelenta. Está toda cheia daquelas rugas, que tem pessoas que essa região toda fica cheia daquelas rugas fortes ali naquela região. Então ele chega para fazer um preenchimento e acha que esse preenchimento é que vai rejuvenescer ele. Mas não é. Então ele precisa saber que todo protocolo que nós fazemos, esse protocolo, ele é feito para quê? Para que realmente a sua pele sinta o quê? A diferença na sua pele. Porque aí tudo que eu fizer após, né, vai ficar mais bonito, vai realçar mais, mas o primeiro passo é cuidar da pele. Mas o problema é que o brasileiro, ele tem um problema, pressa. Né? Nós temos essa geração hoje, né? Acho que nem é só o brasileiro, né? Assim, essa geração micro-ondas, essa geração fast food. Né? Às vezes eles dizem assim, eu vou fazer o bioestimulador, mas o bioestimulador a gente sabe que demora o efeito, né? Porque assim, você coloca o bioestimulador hoje, só vai começar o efeito a partir dos 3 meses. 2 a 3 meses que começa o efeito mesmo dele na sua pele. E você, claro, você não quer esperar. Porque vai dizer, poxa, eu queria já ficar bonita hoje. Então, sair daqui bonita. Por conta disso, o que é que a gente hoje realiza? Quando você vai fazer um bioestimulador, a gente hoje em dia já conversa. O bioestimulador vai demorar o efeito. Ok, então o que é que eu preciso fazer? A gente já vai fazer suportes ósseos, que a pessoa esteja precisando, que nós fazemos nessa região aqui, para deixar ela menos profunda, porque é uma região que o osso da gente vai ficando bem baixo. Então a gente já faz o suporte ósseo aqui, faz na mandíbula e já faz um pouco aqui de suporte nessa pele que está caindo. E aplica o bioestimulador. E já faz o lábio e às vezes precisando já faz o mento. Porque a gente faz o que a gente chama hoje de perfiloplastia, que é justamente a gente vai organizar o seu perfil para ficar simétrico. Então, hoje em dia, a gente não faz só o bioestimulador. Porque a pessoa, enquanto você já está se achando mais bonita, agora eu já posso sair bonita. Faz, às vezes, o lábio, já fica bem bonita. E vou estar o quê? Esperando o efeito da minha pele começar a ficar mais bonita. Entendeu? Porque hoje em dia todo mundo é mais assim. Aí você já sai satisfeito e... Exato. Aí é que vai começar... o resultado, exatamente. Né? Então, quando começar, você já acostumou com aquilo que nós fizemos, aí já começa o efeito. Poxa, estou sentindo minha pele mais durinha.
Estou sentindo minha pele bem melhor. Entendeu? Sim. E realmente, depois, olha, eu tenho até uma aluna nossa, até que ela ficou rindo, porque a gente terminou colocando o caso dela lá no Instagram, mas a gente pediu autorização, tudo certinho, claro. Então, quando a gente colocou, ela é jovem, ela tem uns 30 anos mais ou menos, e ela terminou medicina agora, mas já era dentista. E o que é que aconteceu? Ela fez o bioestimulador lá na clínica, fez as 3 sessões de bioestimulador, a cada 4 meses ela fez uma sessão. Sim. E ela mostrou a foto, ela mandou pra gente a foto dela do primeiro dia e depois dessas 4 sessões, da pele dela. E ela é linda, ninguém nem percebeu que ela tinha aquela flacidez naquela pele. Então, ou seja, o bioestimulador, você vai ver esse resultado depois de 3, 4 meses, porque eles duram em média 1 ano e meio, 2 anos. Então, e até esse 1 ano e meio, 2 anos, eles vão estar fazendo efeito. Então, é que nem a gente vai para a academia e não tem como ter o resultado no mesmo dia, Sim. né? A partir de 3 meses também que começa a ver exatamente, resultado, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, exato. Mas às vezes você, não, eu quero fazer hoje porque eu vou sair hoje de noite. Né? Não pode. Não tem como. Exatamente. Aí você tem uma formatura, como eu tenho hoje, Sim. você tem algo assim, um casamento, então você já sabe, se prepara antes, Sim. né? Exato. E por isso que, assim, nós temos lá um protocolo para as pessoas que vão se formar, para as mães dos formandos, né? A maioria das mães, e assim, e para pessoas que vão se casar. Porque e a gente fala muito, olha, se você vai se casar, você vai ser madrinha, quer estar bem bonito, essa coisa toda. O ideal é você, 6 meses antes, começar já a tratar essa pele. Olha aí. Né? Por quê? Porque aí, o que é que acontece muitas vezes? O casamento é na outra semana, aí ele vem para fazer um preenchimento. Hoje aí não dá, né? É totalmente desaconselhável. Por quê? A gente sabe um detalhe. Todo procedimento invasivo que nós fazemos, vai existir o quê? Uma inflamação. E tem que existir uma subinflamação. Às vezes as pessoas ligam para a gente no outro dia, olha, eu fiz um preenchimento labial, mas meu lábio está inchado. É normal. Sim. Ou seja, vai ter que existir esse período, porque nessa inflamação é que vai chegar o colágeno reparador, dentro daquelas células que estão juntas para nos proteger de alguma... Assim, quando eu faço vou cortar você, vou fazer alguma coisa assim, mais invasiva, eu vou, minhas células de defesa vão lá me defender. Sim. E com isso também vai o colágeno reparador, que depois ele vai ser transformado no colágeno que a gente precisa para rejuvenescer. Então, o que é que eles fazem? E a ideia é essa, né? Esses arranhões que faz, exatamente, essas injúrias, exatamente. Isso. Vai fazer a inflamação. Vai fazer isso, então o a gente organismo ele precisa. Inteligente, né? Papai fez tudo. Fez tudo certo, né? Deus, quando fez a gente, fez tudo certinho. Então, o que é que a gente precisa? Saber que vai ficar inflamado, vai ficar vermelhinho, vai ter dor, muitas vezes. Tem pessoas que não têm nada disso. Claro, cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem a sua imunidade, tem o seu grau de inchar mais ou menos, tem uns que ficam roxinhos, tem outros que não ficam. Então, existe o quê? Cada pessoa tem o seu organismo e a sua reação. E com isso a gente precisa analisar que tem que existir a subinflamação. O que é que não pode existir? Uma inflamação muito grande, fora do controle. Então, por exemplo, se eu tiver um edema muito grande, que é o edema, o inchaço, muito grande, então aí tem alguma coisa que eu preciso tratar. Existiu alguma coisa, infecção, alguma coisa, algum quadro de que aconteceu aquilo. Mas se for uma inflamação normal, realmente tem que existir, entendeu? Faz parte, né? Faz parte do processo. Doutora Elizabeth, me diga uma coisa. A gente falou um bocado aqui, né? Muita coisa do PDRN, do Exosoma. E o Profile? O que é também, que a gente escuta falar também desse Profile? O que como ele age, qual a função dele? Sim. Então, o que é o Profile? Na verdade, o Profile ele é um ácido hialurônico. Esse que
hoje em dia, nós só usamos preenchedores com ácido hialurônico. Por exemplo, o PMMA, que é o polimetilacrilmetacrilato, hoje em dia é proibido. Não se usa mais, nem na face, nem no rosto, ou nem no corpo. Só que todos os preenchedores hoje que nós usamos são à base de ácido hialurônico. Só que existe o quê? Um mais fino, um mais grosso, que a gente chama que ele é reticulado ou não reticulado. Esse Profile, ele é o quê? Ele é um ácido hialurônico mais potente. Por quê? Ele tem 36 miligramas do ácido hialurônico. Por exemplo, quando ele vem num tubete, numa seringa com 2 ml. Nesses 2 ml, tem ali 64 miligramas do produto, do ácido hialurônico que está ali dentro. Entendi. E nesse produto vai ter o quê? 32 miligramas do ácido hialurônico mais fino e 32 miligramas do ácido hialurônico mais denso. Estou dizendo dessa forma para entenderem melhor. Que é assim, o reticulado e o não reticulado. E com essa junção desses 2 ácidos hialurônicos ali, ele não vai dar muito volume. Ele vai só o quê? Hidratar e melhorar a qualidade da pele. Mas ele não é como o exossoma, como o PDRN, que vai até a célula para o quê? Para recuperar a célula inflamada. Ele não é de fazer isso. Ele é só para fazer como se fosse uma hidratação melhor naquela pele. Aí, hoje em dia, existiu já uma coisa, Profile. É maravilhoso por conta de que ele não dá volume, tá? Mas ele vai ser usado porque ele é um líquido também, só que eu vou poder injetar. Esse pode injetar. Esse vou poder injetar diferente do exossoma e do PDRN. Certo. Então a gente vai injetando e vai fazendo como se fosse, então ele vai hidratando, porque ele é líquido, então ele vai entrando naquela região que eu vou colocando, depois a gente faz a massagem e ele vai para toda a região do rosto. E muito bom. Isso seria o arsenal que a gente tem, por exemplo, que as estrelas lá de Hollywood estão usando? É isso que elas estão usando? Exatamente isso, porque assim, todas essas inovações, elas são, inclusive, o ano passado mesmo, eu não fui esse ano, porque vou agora para... como é Nice e outro é Mônaco. Eu vou para o que é o maior congresso de estética mundial, que é o AMW, que é justamente lá, vai ser em Mônaco. Então, nesse congresso nós temos o INCAS, que o ano passado que eu fui, foi em Paris, muito legal, muito bacana, um congresso assim maravilhoso. Todas as inovações. E todas as inovações, todas as técnicas novas que vão evoluir. E tudo baseado em pesquisa, em artigos tudo, né? Inclusive, por exemplo, antes de, por exemplo, eles já começarem a receber, por exemplo, passar pelo FDA, todos eles tiveram as pesquisas deles mostrando que realmente o ser humano poderia usar sem nenhum problema. Então, o que é que acontece? Então, todos esses lançamentos foram feitos desde o ano passado no INCAS. Esse ano, novamente, revitalizou esse uso tanto do exossoma como do PDRN, novamente. Então, ou seja, esse é o arsenal por isso que as artistas de Hollywood, elas estão agora querendo todas fazendo esse mesmo tipo de tratamento, que é com exossoma e PDRN, porque eu vou deixar minha pele menos inflamada. Eu vou deixar minha pele, se eu tenho cicatriz, eu vou melhorar. Porque o envelhecimento é uma pele que está inflamada. Sim, que está inflamada. É uma pele que ela ressecou, sem hidratação. Então, ela vai precisar de um tratamento. Então, tudo isso eu vou usar os 2, porque o ano passado era só o PDRN. Aí logo no final começou a chegar o exossoma. E agora é o arsenal que a gente tem, inclusive assim, esse arsenal que até Tata Werneck apareceu na televisão a semana passada, acho que foi no Instagram, mostrando que ela estava fazendo um tratamento com exossoma e fazendo o quê? O laser Lavian. Então, ou seja, juntou a tecnologia que nós já estávamos usando,
Só que a gente no caso assim, desculpa, a gente colocava, ao invés de a gente colocava somente fatores de crescimento. Então existiam os fatores de crescimento que a gente colocava uma enzima para melhorar, para clarear, mas não era a mesma efetividade. Sim. Então aí hoje o que nós trocamos esses produtos que nós usávamos para usar o que? O Exosoma e o PDRN junto com a tecnologia. Então, junto com o laser Lavian. Então, assim, é o que se usa na Europa e Estados Unidos. Olha, uma linguagem bem simples seria assim. Ao invés de tratar os sintomas, como por exemplo, quando você está com a febre, você toma um remedinho para febre. Sim. Aí vai na causa, ele trata a causa, né? Exatamente. É uma amidalite, é uma sinusite. Sim. Aí você vai tomar o antibiótico para a causa. Exatamente. É exatamente isso que o PDRN e o Exosoma eles fazem. Ele vai onde eu tenho problema na minha pele. Onde está inflamado na minha pele, porque o RNA mensageiro que tem, o exossoma, então ele vai até lá, essa célula que está inflamada, e vai tratar. E ela vai fazer a recuperação tecidual e celular. Chama regenerativa, Por isso que ela chama regenerativa, pela regeneração celular. Pela regeneração. Meu Deus, que legal. Então, com esses recursos aí, tanto prepara melhor para, no caso de ir para uma cirurgia, como depois da cirurgia também, para a cicatrização da ferida cirúrgica também, ali, né, exatamente. Então, muito legal. E também a questão das manchas, né? Também, porque, principalmente, muito. o que acontece? A gente sabe que o melasma até hoje não tem cura, né? A gente sabe disso, porque ele tem vários, assim, ele pode ser emocional, ele pode ser genético, mas quando ele é emocional, toda vez que eu tiver um estresse, o melasma volta. Por maior tratamento que você faça, a gente nunca pode prometer que vai curar o melasma. Agora, eu não posso deixar, se eu tiver melasma, eu não posso deixar aquela mancha ficar e ela ficando piorando, porque ela vai cada vez mais aumentando, escurecendo mais minha pele. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso começar a melhorar esse melasma. Então, hoje em dia, com esse tratamento, com o Exosoma e o PDRN, eu vou rejuvenescer aquela pele, não só rejuvenescer, mas eu vou tratar aquele tecido que está inflamado. E eu vou, por exemplo, quando eu vou exatamente na camada da célula que tem exatamente a fabricação do melanócito. Então, quando eu vou naquele local que está fabricando muito melanócito, para me deixar com a melasma, então eu vou o quê? Cercear essa fabricação muito grande. Porque ele vai entrar e vai chegar até aquela camada da pele. Aí realmente é um tratamento muito mais efetivo para melasma. Muito interessante tudo isso. E aí, passando agora para uma outra parte da nossa conversa aqui. A doutora Elizabeth é pioneira, como a gente falou, né, no ensino da harmonização facial aqui em Pernambuco. Foi, aí, exatamente. Como é que você se sentiu, né, quando o Conselho Federal, ele e aí, em harmonia com os conselhos estaduais, né, também, porque o federal é o que manda, né? Sim. Mas quando ele acatou aí que a harmonização orofacial, a harmonização facial, é como uma especialidade aí, né, da odontologia. Como é que você se sentiu? Olha, eu vou te dizer, isso foi em 2019. Tá? Nós já fazíamos bem antes, mas antes foi uma verdadeira batalha para que a gente pudesse, no início, para eu começar a fazer cursos aqui, foi muito complicado, porque às vezes dizia, não pode fazer e volta, então foi sofrido essa parte toda. Mas eu não desisti. Guerreira. Eu disse, é isso que eu quero para a minha vida e não vou deixar passar. Então eu fui fazendo, mas só que teve um ano, 2016, que nós passamos um bom período parados, sem poder fazer, dentista. E depois voltamos a poder fazer os procedimentos, mas o que acontecia? A gente não tinha um reconhecimento para a gente poder fazer pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, quando foi em 2019, nós temos aqui no Brasil um congresso que chama CIOSP,
que é o maior congresso do Brasil. Sim. Ele é em São Paulo, todo ano tem esse congresso. E eu estava lá nesse dia, quando o diretor, presidente do CFO, ele foi lá na frente, na coisa, e disse, olha, no palco, disse, olha, hoje... Deu essa notícia. Olha, eu mesma quase que enlouqueci de felicidade. Imagina. Então, eu pulava tanto, eu digo, que coisa maravilhosa. Então, assim, para mim foi assim uma razão de muita alegria para minha vida, porque era um momento que eu esperava, entendeu? Que a gente pudesse fazer aquele procedimento que tanto a gente sabe fazer, porque eu acho que não é para defender a minha classe, mas eu acho que o dentista, ele tem muita habilidade com as mãos. Então, como ele tem muita habilidade e ele trabalha, por exemplo, o dentista, que hoje eu só trabalho com harmonização, mas o dentista, ele trabalha lá dentro da boca, num local muito mais difícil. Então, quando a gente passa a trabalhar com o rosto, é muito mais fácil, porque você está vendo tudo ali. Então, o dentista, na verdade, ele é até um ditado que tem, que essas mãos tratam a boca, trata o rosto. Então, ou seja, então a gente pode realmente, eu sou dentista, tem uma frase que eles diziam assim. Então, quando foi em 2019, eu até sei a data, tá? 19 de janeiro de 2019. Nossa, como marcou, né? Marcou demais. Eu acho que foi 16 de janeiro de 2019. E que ele chegou e disse que agora, na odontologia, seria uma especialidade da odontologia a harmonização facial. Então, para a gente os primeiros que sofreram, foram pioneiros, que passaram por tudo, então agora é maravilhoso. Uma conquista, né? Exatamente. Foi assim, para mim foi assim, um momento assim de muita felicidade, de verdade, porque eu ia poder fazer todos os meus procedimentos, poderia estudar mais. E poder, assim, cada vez avançar mais dentro dessa especialidade. Então, assim, foi um sonho que foi realizado. Inclusive, a gente quer aproveitar para mandar um abraço, né, para Eduardo Vasconcelos, que é o presidente do CRO, do Conselho Regional de Odontologia daqui de Pernambuco, né? Exato. Que ele é maravilhoso. Tem feito um trabalho muito bom mesmo. Ele apoia bastante a nossa especialidade. Então, ele realmente, assim, ele é um presidente que está sendo fantástico para a gente. Atuante, né? Sim. E que coisa boa, porque é bom para a categoria, sim, né? Sim. E bom também para o usuário, o paciente, sim. Né? Que ele chega para tratar ali, e tem a parte funcional da boca e tal, mas também tem a estética, o sorriso. Exatamente, bonito exato. Ter, né? E olha, eu vou dizer ainda mais uma coisa, por exemplo, às vezes você tem uma, que a gente chama de classe 2, esqueletal, quem é dentista sabe, mas que justamente essa parte, essa região, ela é bem para frente. Sim. E essa região daqui é bem para dentro. Então fica isso aqui você não tem o queixo, como a gente diz assim, né? Então você vai fazer um tratamento, uma correção que você vai fazer. A pessoa não quer fazer uma cirurgia, mas ele vai fazer uma correção dentária com ortodontia. Então, ele melhora a parte dentária, mas ele não vai melhorar o rosto do seu paciente. Então, o ideal é o quê? Que eu possa fazer essa harmonia. Tratar o dente, mas também tratar o rosto. Para quê? Eu vou dar o quê? Uma harmonia entre os dois. Por isso que, vamos dizer assim, eu estou tratando o dente, que eu preciso também tratar o quê? Minha boca, para poder ela ficar melhor, para poder ela ficar mais assim encaixada com os dentes. Eu vou precisar o quê? Com isso, o dentista ele tem essa habilidade da gente poder observar o perfil do meu paciente e poder o quê? Melhorar todo aquele perfil, não só interno, mas também externo. Entendeu? Então, foi maravilhoso. Só tivemos a ganhar todos. Sim, né? Verdade. Todos. E porque assim, a gente nós dentistas, nós não realizamos só a parte estética, por exemplo, da toxina botulínica. A gente também tem a parte de que eu posso uma dor de cabeça tensional. Nós também fazemos tratamento com a toxina. Se você tem, por exemplo, a parte do masseter, que ele muito
pesado, muito forte, você vai desgastando todos os seus dentes. Sim. Então, quando você desgasta, muitas vezes você quebra. Ou tem você bruxismo fratura, também. que é o bruxismo. Bruxismo. Você fratura o seu dente. E com isso a gente também faz essa parte funcional, não só estética. Não só estética. Então, nós fazemos dores de cabeça tensional, nós fazemos para o bruxismo, também o tratamento com o Botox, no caso, Muito que legal. é a toxina botulínica. O Botox é o nome da toxina. Como ela foi a primeira, então Aí todo mundo, pegou, o procedimento né? ficou como Botox. Mas, então a gente faz esse tratamento. E também quando o paciente às vezes teve um AVC. É tão importante o nosso trabalho quando o paciente tem um AVC, que assim é maravilhoso. Porque o que é que acontece no AVC? Vou dizer isso bem rapidamente para não fugir do tema. Sim. Mas o paciente, ele tem um AVC e às vezes o olho dele fica mais baixo do que o outro. Sim, sim. A boca fica mais baixa do que a outra, do que o outro lado. Então muitas vezes eles ficam se Fica bem achando assimétrico mesmo. feios. Ele tem uns, a gente já teve um caso de uma avó que os netos disseram que não queria visitar ela porque ela estava um monstro. Porque criança, você sabe, né, que eles são muito autênticos, muito né? autênticos. Então, e o que é que acontece? Então a gente vai ali, a gente vai botar toxina, a gente vai colocar fios, a gente vai colocar preenchedor naquela região daquela face e a pessoa vai ficar bem mais harmônico. Então, ou seja, a gente vai conseguir dar felicidade àquele paciente. Então me fala uma coisa, com relação, por exemplo, a gente lá nos Estados Unidos, a gente sabe que tem os pacientes modelos, né? Sim. Se lá é um... Não, lá não tem estudo, paciente modelo. Não tem? Não, não pode. Ah, não pode. Só no nos Brasil Estados que tem. Unidos. É. Não, lá não tem, nem na Europa. Nem na Europa? Não. Então, os pacientes modelos, é quando a pessoa... Por exemplo, quem está nos ouvindo agora pode pensar, mas é o aluno que vai fazer, Sim. né? Que vai cuidar desse paciente modelo. Como acontece lá no instituto, onde a senhora é professora, onde Sim, a senhora é sim. CEO, né? Sim, Como sim. acontece lá? Então, o que é que acontece? Nós, hoje em dia, somos uma especialidade dentro da odontologia. Sim. Então, hoje em dia, você que é dentista, que é biomédico, é enfermeiro, você hoje em dia pode fazer uma especialização para poder, claro, ter um título e fazer melhor, porque você vai treinar mais, você vai estudar mais, claro. E no caso, esses profissionais que vão fazer esse curso, aqui no Brasil, a gente pode, eles poderão, como estudantes, Sim. atender os pacientes. Porém, eles são profissionais já formados, já sim. graduados. Eles não são assim aquele profissional que ainda é graduando. Sim. Ele ainda está fazendo a faculdade, ainda está ali inseguro, não. Ele já é um dentista, ele já é um biomédico formado e ele é diferente, porque ele já sabe trabalhar. Ele já sabe anestesiar, ele já sabe, então, mas só que o seguinte, então esses pacientes que são considerados paciente modelo, mas lá a gente chama de pacientes VIP, porque eu acho que ele é muito importante para que ele faça seu procedimento com esses profissionais que já são formados, eles estão fazendo uma especialização, mas só que lá todos os profissionais estão junto com o monitor, Sim. que é uma pessoa, um professor, Sim. que está junto com ele lá ali, para que ele faça seu procedimento e não exista erro. E mesmo assim, o que é que no curso a gente faz? Antes dele ir para o paciente, nós temos lá um boneco, que ele, igual é de silicone, como se fosse a nossa pele. Então, antes ele faz no boneco, antes ele tem o treinamento. Se ele vai fazer o nariz, antes ele já fez o nariz naquele boneco. Então, ou seja, ele treina bastante. E quando ele vai fazer, antes a gente faz, ele fica olhando, ele não faz logo na primeira, ele só fica olhando a gente fazer. Depois que a gente faz o procedimento, aí ele vai e a gente vai deixando ele fazer aos poucos e sempre conosco ali, junto, na verdade, sabe? E assim, lá tem especialização, residência? Lá nós temos a especialização, que é um curso de 21 meses. Esse curso ele é chancelado pela FACOP, que é uma faculdade, que a especialização só pode existir se for chancelada por uma faculdade, certo. E também pelo MEC. Certo, então, para depois você poder realmente receber o título de especialista. E nós temos também lá uma residência,
A especialização são 21 meses e a residência que são 10 meses. Essa residência também ela é chancelada pelo MEC. Não é por faculdade, mas é pelo MEC também. Então, ou seja, são cursos que a gente pode realmente, estamos amparados pela faculdade, pelo próprio MEC, que a gente possa realmente fazer o curso. E já assim, quando nós fazemos assim o programa do curso, esse programa ele é enviado para a faculdade analisa todos os professores, porque tem que ser especialistas ou mestres e doutores também, para poder estar ali dando aula. E como é que as pessoas fazem, se por acaso a gente está aí com algum dentista ou algum profissional de saúde, né, que queira ter acesso a isso, para ter mais informações até, onde é que ele pode procurar, como ele pode fazer para se inscrever? Sim, olha, se você, por exemplo, é profissional da saúde, se você é dentista, biomédico, farmacêutico, esteta e enfermeira esteta. Então, o que é que a gente hoje em dia faz? Nós temos o nosso Instagram, que é @yahof.com. Não, @yahof, Instituto Almeida. E nós temos também o @doutora Elizabeth Almeida. E temos também nosso site, que é também do Yahof, que você entrando lá no nosso Instagram, você vai ter o nosso site, que lá você vai ver tudo que nós sempre fazemos, como nós preconizamos os nossos tratamentos, vai ver o antes. Assim, hoje em dia a gente não pode colocar muito mais antes e depois. Mas assim, alguns casos que a gente bota mais bonito, assim, que possa a pessoa querer aparecer, porque a maioria não quer, certo? Que não quer nem que ninguém saiba. Mas, e aí nós temos o nosso instituto e também temos o telefone